Conferência sobre os impactos da descentralização de competências para as autarquias locais, realizada ontem no auditório da Fundação Cupertino Miranda, ficou marcada pela proposta de um referendo nacional para a regionalização. O mote foi dado pelo Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, conhecido opositor à proposta de descentralização de competências do atual governo. O autarca, orador convidado para a conferência, propõe um modelo de regionalização de acordo com as 5 unidades territoriais já definidas no continente, uma consulta cujo resultado seja vinculativo de acordo com a votação de cada uma. Acho que seria mais democrático haver um referendo nacional, mas depois contar o voto por região, ou seja, nenhuma região ter o poder de veto. Convicto de que a regionalização é o suporte de uma verdadeira política de transferência de competências e de transmissão de soberania, Rui Moreira considera que há condições políticas para que o processo seja retomado. Eu acho que nós temos partidos, eu acho que nós temos uma Constituição, acho que a nossa Constituição permite, eu acho que os partidos andam a dizer que querem a regionalização, que querem a descentralização. Eu acho que é uma boa altura, numa altura em que se preparam as eleições legislativas, em que muitas vezes o discurso dos partidos é tão parecido um com o outro, pelo menos este assunto seja francamente discutido. Olha, era uma maneira, se calhar, dos cidadãos acorrerem às urnas e votarem. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que abriu a conferência, subscreve a proposta do Cogénero do Porto e defende a mesma necessidade de retomar o processo de regionalização, que interpreta como uma evolução natural de uma democracia madura que deve evoluir permanentemente no sentido da coesão territorial. Eu acho que o referendo tem que ser nacional. O que eu acho que é desejável é que nós possamos segmentar o resultado. O referendo é nacional, as 5 regiões são referenciadas todas ao mesmo tempo, mas os resultados devem ser região a região. Na contagem dos votos, devemos contar os votos da região norte, do centro, do Alentejo, do Algarve, da Grande Lisboa, de forma separada. E acho perfeitamente legítimo, como disse o Rui Moreira, repito, concordo inteiramente, que o país possa andar a diferentes velocidades. Não é problema nenhum. Nós vivemos numa Europa que anda a diferentes velocidades. E, porventura, quem está atrás queria estar à frente. Mas não é possível e, portanto, queremos lá chegar um dia. Já lá devíamos ter chegado à questão da chamada coesão e da cidadania europeia. Mas, a nível nacional, também não vale a pena mascarar as diferenças, porque elas existem. E, portanto, se nós chegarmos à conclusão de que a região centro, ou a região de Lisboa, ou o Algarve, ou o Alentejo, não querem a regionalização, porque é que o Norte não há de ter? Eu não acho correto que só porque o Alentejo ou o Algarve não querem a regionalização, que o Norte não a tenha. Ou ao contrário, pode ser o Norte a não querer e o Alentejo ou o Algarve a querer. Acho que devemos respeitar a vontade das pessoas. Nós não temos, como há pouco ouvimos dizer, não temos nenhuma manifestação autonómica que justifique qualquer tipo de receio a esse nível. Acho que estamos numa democracia madura, que eu acho que tem que dar um passo, ao fim de pouco mais de 40 anos, o 25 de Abril, há um passo, como há pouco tive a ocasião de partilhar convosco, que é necessário dar no sentido da afirmação da democracia. A democracia não é um ganho para todo o sempre. Nós ganhamos a democracia por força de uma revolução, felizmente pacífica. Mas é preciso, como diz o poeta, regar permanentemente esse ganho que é a democracia. E há evoluções que é preciso fazer no sistema democrático para que cada vez mais os portugueses se revejam nos seus modelos de governo. E a minha genuína convicção é que a regionalização é claramente um passo no sentido da evolução e do aprofundamento da democracia em Portugal, que vai trazer o maior retorno aos portugueses. Quanto à proposta de descentralização do governo, Rui Moreira faz parte da imensa maioria dos autarcas que a recusou. Fala de um modelo que defrauda as expectativas dos municípios e que defrauda também as expectativas dos cidadãos, que têm consciência daquelas que deveriam ser as competências dos seus autarcas. Todas as medidas de descentralização que têm sido apresentadas, percebe-se uma coisa. Não querem passar para os autarcas o poder da decisão. Querem passar algumas funções, alguns trabalhos, a gente comprar o Ajax, substituir os vidros e tal. Mas isso não é descentralizado. Descentralizado tem a ver com poder. Eu, quando falo com os meus cidadãos, no dia-a-dia, muito da cidade, como sabem, as pessoas fazem perguntas, dizem, porquê é que o Centro de Saúde não fecha aquele de Azevedo, não está até aberto até mais tarde? E isto é aquilo que nós queremos. Porque é o que o cidadão já acha que é o poder do Presidente da Câmara, ou devia ser. E é esse poder que nós gostaríamos de ter e que não nos é proporcionado por este pacote, que além disso nos paga mal. Ou seja, ainda por cima, se o Ajax custar 10 euros, só nos vão dar 8. E, portanto, é muito mau negócio para os cidadãos. E isto é uma forma do Estado se livrar de responsabilidades, passando para as autarquias, e depois um dia vão ser os autarcas futuros, já não serei eu com certeza, a ser chamados a explicar porque é que subitamente as contas das câmaras estavam bem e agora estão mal. E, portanto, eu acho que este modelo é um modelo
mal às Paulo Cunha, cuja oposição ao processo também é bem conhecida, deixa claro que a discordância não é uma expressão de revolta e acusa o Governo de fazer deste processo um mero desígnio eleitoral. A rejeição das competências não é nenhuma expressão de revolta. Deixem-me começar por aqui. Eu sou, obviamente, defensor da descentralização. Não fosse eu regionalista, que é a expressão máxima da descentralização. O que eu acho é que a descentralização tem que ser genuína, tem que ser correta, tem que ser rigorosa, tem que ser real. Não pode ser artificial. O que está em cima da mesa neste momento é uma regionalização enquanto ato, perdão, uma descentralização enquanto ato político. É um governo que quer afirmar uma reforma, que quer consumar uma reforma, que quer cumprir um desígnio eleitoral anunciado a quando da sua candidatura e da posse deste governo, como cumprir, vou salvar até 2017. E, portanto, quer fechar um assunto do ponto de vista formal, sem que isso, do ponto de vista real, traga nada de positivo para o território. E, portanto, com isto nós não concordamos. Não é nenhuma revolta, não é nenhuma reação. Não concordamos com este processo em curso. Desejamos outro, que seja uma descentralização real e um caminho progressivo no sentido da regionalização, essa sim como solução definitiva para uma correta harmonização das competências em relação ao território. Portanto, nós, ao dizermos não, significa, primeiro, que não estamos de acordo com o que está a acontecer, que não nos revemos neste processo, que achamos que ele não trará para o território nenhum ganho e a população não ficará melhor depois da sua consumação, mas também é inegável que, ao dizermos não, nós estamos a procurar criar condições para que no futuro mais próximo possível se concretize uma verdadeira descentralização que, repito, na minha opinião, só terá lugar a quando da regionalização político-administrativa. O autarca de Famalicão sugere mesmo ao Governo que saiba interpretar a adesão dos municípios, dado que apenas 39 em 278 aceitaram as competências e retire daí as devidas ilações. Deve extrair daquilo que é a análise do processo uma ilação acerca do sucesso da medida. Portanto, parece-me que uma adesão tão baixa, tão reduzida nestas matérias é um sinal inequívoco de uma reação negativa da diversidade àquilo que foi proposto. A conferência organizada pelo Observatório das Autarquias Locais e pelo Grupo Skillmind, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, contou ainda com a participação de outros autarcas, representantes do setor empresarial e de organismos do Estado cujas competências se enquadram no processo em curso.